que no último overview a gente comentou, né, que é uma notícia fresca aí, que o Daniel Leixenring, que trabalhou com a gente muitos anos lá na Verde, voltou aqui para casa, na WHG, para ser o nosso CIO aqui da Wealth. Então é uma evolução natural aqui da empresa, né? Acho que a empresa completando quase 5 anos, os fundos da Asset já completando 4 anos, que a gente vai falar aqui, e né, a empresa batendo 50 bi de AUM, né, chegando nessa evolução que cresceu, a Asset batendo 5 bi de AUM também, agora, mês passado, e a gente, né, acho que foi uma evolução natural de separar um pouco esses chapéus, né? Acho que o overview é um reflexo disso, que é uma oportunidade que a gente tinha para comunicar com os nossos clientes e o mercado como um todo, falando das nossas visões. Era uma carta moderna, vamos dizer assim, dos fundos da Asset, mas também com o chapéu um pouco da Wealth, para comunicar como que a gente estava pensando. Agora, nessa evolução, acho que muita gente comentava, né, para a gente, nos chats aqui, no YouTube e tal, querendo saber um pouco mais de como que a gente expressava essas visões. E agora, né, acho que essa é a evolução do overview, agora, né, que já deu para ver no subtítulo lá, que era overview da Asset. Agora o Daniel vai ter seu próprio fórum para falar com clientes da Wealth, né, diretamente sobre asset allocation, com mudanças que a Wealth esteja fazendo. E aqui a gente está um pouco mais livre para falar dos fundos também. Então, né, começando aqui, né, falando aqui dos 4 anos, né, do Long Bias, que acabou de completar no final de abril, que é uma marca que a gente se orgulha muito. Eu acho que o timing foi muito bom, né, com a Asset batendo 5 bi, a estratégia do Long Bias, né, com 3,4 bi. Acho que num mercado que nesses últimos 4 anos foram muito difíceis para a indústria, né, quando a gente olha outros fundos foram lançados, assets nesse período, né, foi muito difícil, não só aqui no Brasil como lá fora, né, porque o S&P teve um ano muito difícil em 22, esse começo de ano também foi difícil. Então a gente quis aqui reforçar um pouco assim do que a gente faz para começar, né, mas eu acho que o timing ficou legal, né, que a gente teve a cota 2 do fundo, né, então conseguimos comemorar aqui, né, deu mais de 100% de retorno desde o começo do fundo, num período que, por coincidência, o CDI ou o MSCI World redeado, né, a gente sempre lembrando o que é redeado, aqui não tem exposição cambial, a gente faz o hedge, então você ganha diferencial de carrego do CDI com LIBOR ou SOFR lá fora, né, e tem um custozinho aí do cupom cambial, e então isso já incorpora esse carrego no MSCI World, que tem um ETF que faz isso, então a gente usa isso como referência, e deram mais ou menos 52%, 54%, e a gente deu 101%, então quase, né, praticamente o dobro aí dessas referências. Né, hoje, né, já com esse mês andando, já estamos exatamente no dobro também. Eu acho que, e aqui na direita a gente lembra um pouco que o nosso fundo é diferente, né, tem um pouco essa ideia de como que você se compara com outros fundos, né, acho que alguns olham a gente como um fundo internacional, o problema é que aqui no Brasil não tem hedge fund, né, internacional, quase todos os fundos distribuídos aqui são long onlys, então a gente acaba tendo menos correlação com eles do que até com o multimercado aqui no Brasil, o fundo de long bias aqui no Brasil, que também tem muita exposição internacional. Então acho que também o jeito, né, aqui na direita a gente mostra a nossa exposição líquida, então por ser um hedge fund, a gente tem uma exposição long, tem uma exposição short, tem uma exposição líquida, que é a diferença das duas coisas, e dá para ver que é mais ou menos 60%, né, ao longo do tempo, que é a nossa exposição líquida. Então uma coisa que eu gosto de falar é, se a gente não tivesse adicionando nenhum valor, a gente deveria dar mais ou menos 60% do MSCI World redeado. É um jeito de pensar, né? Então o fato que a gente deu o dobro com uma exposição líquida de 60%, né, dá para fazer a matemática aí, né? Tá até tentando fazer ontem à noite, né, para você dar o dobro da rentabilidade. Depois, né, de cobrar 20% de performance, com 60% de exposição líquida, é que você deu praticamente 4 vezes, né, o ACWI, né, equivalente a essa exposição 100% de uma forma bruta, né, para chegar nesse número. Né? Então é muita diferença. E eu acho que aqui embaixo a exposição líquida geográfica também é legal, para mostrar que é bem diferente de um long only tradicional, que tem um benchmark, que fica over, under. Né, em geografias, aqui é um fundo de retorno absoluto mesmo, né, então a gente, onde estão as oportunidades, a gente vai estar lá. Eu acho que aqui é um jeito de olhar que é mais ou menos fácil, né, de olhar que Estados Unidos nessa parte aí azul escura, né, dá para ver, né, quando você soma aí tudo isso, vai dar a exposição líquida, né, da parte de cima,
E dá para ver que ano passado, quando os Estados Unidos realmente teve essa bifurcação, a gente falava muito no overview, o grande tema do ano é bifurcação, né, são os temas estruturais, os Estados Unidos estavam indo muito bem, eleição do Trump também, que a gente pegou muito bem no fundo, né, então foi o período que a gente ficou bem alocado nos Estados Unidos, com a exposição líquida alta, e foi o call certo. Né, eu acho que outro momento que a gente teve bastante nos Estados Unidos foi né, lá na virada de 22 para 23, que foi meio que o low dos Estados Unidos, né, e voltando a gente pegou essa volta. E também o lado bom é que a gente ficou pequeno nos Estados Unidos, né, em vários momentos, né, que nem o começo desse ano. Né, dá para ver que a gente estava aí comprado em Ásia, Europa, e no começo desse ano a gente estava muito pequeno nos Estados Unidos. E na virada de 21 para 22, né, o começo do primeiro semestre de 22, ou quase o ano inteiro de 22, a gente ficou muito pequeno nos Estados Unidos, estava com mais exposição europeia até do que nos Estados Unidos, muito preocupado com os valuations da época, a normalização de juros, então a gente chegou a ficar até net short um pouquinho ali, um pouco nessa ideia que o juros subindo ia, né, machucar o mercado. Então acho que dá um pouco essa ideia de como que a gente diversifica, Latam, de vez em quando uma geografia importante para a gente, de vez em quando não é, de vez em quando a gente está até short. Então acho que realmente, né, e se for olhar até, né, um layer abaixo disso, né, a gente tem por tema, subtema, só que eu acho que ficou muito poluído aqui para mostrar nessa primeira vez, talvez a gente traz no futuro, né, a gente realmente, né, fica, né, a gente fala um pouquinho depois disso, né, long ou short, certos temas, dependendo do momento. Então realmente é um hedge fund que está tentando bater o nosso benchmark ali, que é o IPCA mais yield do IMAB, que é o benchmark de retorno absoluto da indústria, né, que os long bias locais também tentam bater. Que nesse período foi muito difícil, nos últimos 4 anos. Eu acho que a gente é um dos únicos fundos, né, nessa categoria que tem esse benchmark, que está batendo o benchmark. E então é isso. É um pouco, né, eu acho que tem mais instrumentos, quando você olha o mundo inteiro, para expressar a sua visão. Né, eu sinto que aqui no Brasil é muito limitado o lado de shorts. Nos Estados Unidos, né, não só você tem milhares de ações, ou no mundo, né, você tem milhares de ações, mas tem milhares de ETFs também. Tem muito futuro, que trada 24 horas por dia. Então, tem muito jeito de expressar a sua visão de mundo, que é o que a gente fala aqui no Overview, né, há vários anos, que tem sido muito dinâmico nos últimos anos. É que a gente queria dar uma ideia assim, de como que a gente faz, né, tanto mexendo a exposição líquida, como mexendo a exposição geográfica. É um dos grandes mecanismos. Mas, no final das contas, a gente está fazendo stock picking. Né? Tem um time que olha as ações individuais, é isso que eu faço há 20 anos também. Então, um fundo focado em ações, mas que tem uma visão macro também. Se pudesse resumir, é um fundo de gestão ativa, né? Também. Também, é isso. Mas que o long only é um pouco mais passivo, ele vai acompanhando mais a onda do mercado. Aqui não é assim que funciona, é gestão ativa pura, né? E aí que você consegue tirar alfa do resultado final. Acho que isso é importante. Nesses últimos também. anos tem sido, né, bem importante essa gestão ativa. Que nem a gente falou no overview, a gente mudou de ideia várias vezes, o mundo vai mudando, a gente vai falar um pouco de cenário aqui também, que esse ano, né, foi importante ter essa visão ativa do mundo. Então aqui só, né, a gente, aqui no Brasil normalmente está muito limitado à indústria local, eu acho, né, comparando com os fundos multimercado, fundos de long bias. Lá fora tem um monte de índice de referência, né, tem os prime brokers da Goldman e Morgan Stanley, que são os maiores de hedge funds, que mandam um acompanhamento mensal de várias categorias, tanto de fundo de equity, tanto de fundo de macro, como hedge funds como um todo. Na Bloomberg tem os índices próprios também. Então a gente voltou lá para trás, a gente adicionou o carrego, né, de se fosse redeado para reais, né, para ficar maçã com maçã, a comparação, e trouxe aqui, né, os períodos do fundo, desde que o fundo começou lá em abril 21, né, que foi o ano de 21. Então a gente começou o ano de 21, né, um pouquinho ainda embolado aí na indústria, num período que ainda estava muito na moda da tecnologia, a gente estava achando que as coisas estavam meio caras, estava participando um pouco dessa alta, mas, né, com um pezinho atrás. Na virada de 21 para 22 a gente começou a ficar mais pessimista e conseguiu capturar, a gente vai mostrar depois, né, como que a gente conseguiu capturar uma performance positiva em 22, enquanto, né, o S&P caiu, não sei se foi 16%, 14%, o Acqui caiu também perto disso, com o carrego, né, foi um pouco melhor, acho que caiu uns 14%, incluindo o carrego. Sim. E os hedge funds lá fora sofreram muito, né, fundo de equities, fundos macro, tanto no Brasil, né, tem aqui o IHFA que a gente botou,
foram bem no ano, né? E lá fora alguns fundos macro, então o All Hedge Fund Index da Morgan Stanley, por exemplo, ainda estava ok, mas os Equity Hedge Funds, como dá para ver aí, Bloomberg Equity Hedge Fund Index foram mal, devolveram toda a alta que tinha do período de 21 desde que a gente tinha começado, e o MSCI World redeado, né? O ACWI redeado também caiu aqui acumulado desde o começo do fundo. Então, um período muito difícil, a gente estava dando 22% positivo, enquanto o MSCI World redeado estava caindo 5,5%, né? Desde que a gente tinha lançado. Aí 23, naquela época, só para lembrar, assim, né? Muita gente falava, você teve um retorno positivo, mas todo multimercado teve um ano muito bom em 22, vocês são caras macros, então tudo bem. A gente não entendia muito essa crítica, porque a gente era comparado com o de equities internacional, né, desde o começo, mas em 23 foi um ano que realmente a gente pegou bem, eu acho que foi, né, como a gente gosta de mostrar, que a gente preservou capital em 22 e conseguiu ir para o ataque, capturar as altas de mercado, que a gente é um fundo de ações, a ideia é capturar as altas, né, ao longo do tempo, né, as ações globais são ativos bons para ter no médio e longo prazo. E eu acho que muito fundo macro ficou muito pessimista em 22, achando que ia ter recessão e não pegou essa alta, até caiu, né, num ano que foi excepcional, de 23. E o contrário aconteceu, né? Em 23 teve muito fundo de equities, foi muito bem, falaram, mas vocês foram meio que em linha com muito fundo de equities, tá? Mas fundo de equities foi muito mal em 22, né? Então não dá para... Eu acho que o legal aqui é que do fundo completar 4 anos é que a gente já viu vários regimes, e 22, 23 acho que foi o maior símbolo desses, né? Que a gente conseguiu navegar bem em 22 e também em 23, em 2 regimes foram opostos, a gente falou muito disso no overview, né? Como foi quase exatamente o contrário, o que foi bem, o que foi mal em 23 versus o que foi bem e foi mal em 22. A gente conseguiu, né, ter essa gestão ativa aí para navegar esses 2 ambientes, e dá para ver aqui, né, como a gente começou a abrir essa boca de jacaré com os índices. Né, vários tipos de benchmarks. Aí em 24, né, foi um ano continuação nessa bifurcação, lá fora foi muito bem. A gente teve um ano também bom, né, mas os índices em si, especialmente o S&P, né, subiu bastante no ano, tecnologia foi muito bem, então alguns long onlys, né, foram muito bem, mas foram os fundos que sofreram muito em 22, então a nossa diferença, né, continuou sendo bem razoável. E aí esse ano foi um ano, né, até o final de maio, é que a gente está pegando os dados aqui, que realmente a indústria, de novo, né, foi uma lembrança de 22. Foi meio que 22 e 23 no mesmo ano, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, que teve essa queda e essa volta, né? Então, muita gente não estava muito otimista e sofreu na queda, e ficou pessimista ou não pegou a volta, quem pegou a queda não pegou a volta, etc. A gente conseguiu meio que replicar o que a gente fez em 22, 23, que foi preservar capital na queda, e aí, né, participar também da volta, não ficar muito pessimista no low e tal. E eu acho que com isso, né, a gente consegue ter esse 4 anos e 1 mês aí, vamos chamar, né, de track record para mostrar como que a gente foi compounding aí, com essa gestão ativa, com essa visão de mundo que a gente traz aqui no overview e, né, tentando ser objetivo, não ficar muito pessimista nem muito otimista nos extremos. E também fazendo stock picking, etc, etc. A gente vai entrando mais no detalhe ao longo do tempo aqui no overview. Hoje a ideia era só trazer meio que, né, o básico, como que a gente pensa, explicar o que a gente está fazendo, o que é o fundo principal aqui da casa. E realmente, no final das contas, a gente deu, né, o dobro do CDI e o ACWI redeado. Eu acho que é interessante que quase todas as referências de hedge fund, tanto macro, micro, global ou local, né, não chegaram nem perto, né, desses 2 benchmarks aí, né, que no final estavam meio que parecido, né, dando 50 e pouquinho % desde o começo do fundo, e a maioria dos fundos está dando esses 30, 40, aqui já incluindo o carrego, lembrando, né, quando a gente olha vários fundos locais, até menos do que isso. E o legal também que não dá para trazer tudo aqui, isso aqui é a média, né, mas quando a gente olha né, o range, né, de cada um desses índices, também, só voltando para o slide anterior, né, só antes de entrar nisso, né, o range também, né, tem poucos fundos no mundo, quando a gente olha, né, o HFR Index, que é a referência, só que eles não deixam a gente publicar aqui, quando a gente olha, né, o range que eles têm de hedge funds lá fora, realmente o nosso fundo está no 99 percentil aí da indústria global. A gente chegou a participar de uma premiação, né, dos 5 melhores fundos, fundos emergentes. Né, fundos novos. Né, exato. Não ganhamos, mas fomos indicados. Que não é só baseado em performance. Também, com certeza. Tá bom. Aí no próximo slide aqui, a gente tentou
dá um pouquinho mais de granularidade. Aqui são tanto as regiões em cima, quanto os books que a gente tem internos, né, para como que a gente diferencia, né, acho que dá para ver, né, como que a gente separa aqui o risco e tal. Mas acho que o legal aqui é dar um pouco mais de granularidade, especialmente no ano 22, 23 e esse ano, que é o que eu falei que são os períodos mais desafiadores, vamos dizer, do mercado desde que a gente começou. Eu acho que explicar um pouco como a gente ganhou dinheiro, né? Porque eu acho que muita gente fala, mas 22 todo mundo ganha dinheiro tomado em juros, né? Mas não é o nosso caso, a gente é um fundo de equities ou, sei lá, comprado no petróleo na época, né? Ou 23 é fácil porque é só se comprar tecnologia, etc, etc. E eu acho que aqui a gente mostrou separando um pouco long e short, tanto por região quanto por book. Eu acho que dá para dar um pouco mais de granularidade, né? Então, em 22, né, que foi um ano difícil para a Bolsa, está lá embaixo, né? O ACWI redeado caiu 13%, né? Se olhar em dólar, né, caiu mais. A gente conseguiu bater o CDI no ano que, né, as bolsas lá fora estavam aqui no duplo dígito. Basicamente, eu acho que, né, simplificando aqui, dá para ver essas barrinhas azul claras que aponta short nos Estados Unidos, né, que também aponta short no macro. É o que salvou a gente, né? Basicamente ficando short nas horas certas, S&P ou Nasdaq ou Russell ou, né, outros futuros, né? É como a gente conseguiu navegar. Dá para ver que lá growth, né, que são as ações de tecnologia, a ponta long fez a gente sofrer, a ponta short economizou um pouco, mas a gente perdeu dinheiro nisso. A gente ganhou dinheiro comprado nas empresas, né, mais de value, né, então cíclicos e commodities, né, são empresas que foram bem naquele período, não sei se vocês lembram, mas, né, value estava indo muito bem, né, e setor financeiro, por exemplo, né, então dá para ver que a Europa a gente ficou também positivo aí, né, acho que era uma geografia, né, mais de value, e acho que é um pouco isso aqui que, né, a gente fez naquele ano para conseguir navegar, apesar das bolsas estarem caindo. Aí 23 foi o contrário, né, a gente perdeu um pouquinho de dinheiro no short, né, US e no short ali macro, né, ou na caixinha macro a gente perdeu dinheiro, né, em 23, mas o bom é que a gente ficou bem pequeno nessas caixinhas. Então a gente estava muito long, né, como um todo, nos períodos certos, principalmente no começo do ano, quando ninguém estava otimista, e muito comprado em tecnologia. Então esse growth aí dá para ver que, né, representou aí 26%, né, do retorno, quase o retorno inteiro. Basicamente muito comprado em tecnologia quando estava todo mundo super pessimista, né? Hoje em dia a gente olha, estava falando com nossos analistas na semana passada, Meta chegou a tradar 12 vezes PI na época, né, que, né, num I também meio deprimido, e era uma posição muito grande para a gente, por exemplo, e acho que, né, deu essas oportunidades aí no mercado. E aí 25 foi um pouco dos dois juntos. O legal aqui também, de novo, é que a gente bateu o ACWI redeado, né? Então o ano que o ACWI subiu 26%, o S&P subiu um pouquinho mais que isso, mas a gente deu 29,7%, de novo, com uma exposição líquida, eu acho que aquele ano uma exposição líquida de 50% por aí. Então, lembrando, né, que se a gente tivesse 100% comprado, né, fosse um long only, né, com essa exposição a gente teria dado até, né, o dobro, em teoria, disso. Claro que a gente também faz shorts, então não, né, não é muito comparável, mas, né, acho que esse é um ponto importante, né, conseguir dar isso, né, depois de taxa e tudo isso. Aí o 25 year to date, eu acho que foi meio parecido assim com até um híbrido dos dois, assim, não dá para ver Estados Unidos e Canadá, a ponta short, né, esse azul claro, é onde a gente deu um resultado muito positivo. A gente também deu um resultado positivo nos longs, né, no final das contas, porque a bolsa agora já voltou, mas eu acho que isso foi o diferencial. E no macro também a ponta short aí, né, também contribuindo positivamente. Latam, também uma geografia, né, que a gente pegou bem aqui, tanto Brasil quanto um pouco de Argentina e tal, contribuiu bem positivamente. Então, acho que a gente tem um portfólio de commodities também, né, eu acho que, né, empresas mineradoras de ouro, urânio, né, outras coisas que lembrou um pouquinho 22, né, que essas coisas de value foram bem. Europa, né, também, a gente estava, né, comprado nisso, acho que ajudou essa ideia de diversificação, pegamos no timing certo. Então acho que é um pouco essa ideia, que a gente realmente é um hedge fund. Acho que aqui dá para dar um pouquinho mais de granularidade como a gente pensa em cada momento. Então o que a gente fala aqui no overview realmente informa a gente para o mundo, como é que a gente está pensando no mundo, como que a gente está mexendo aqui o portfólio. Eu acho que aqui deu para dar essa granularidade melhor. Só um comentário, assim, o Andrew mexe mesmo o portfólio, né? Eu acho que às vezes o pessoal aqui até comenta, né? Pergunta para ele um dia como ele está com a cabeça, no outro, mas você estava comprado, agora já vendeu, mas porque o mercado é dinâmico.
Então, às vezes muda mesmo, e não tem muito amor à posição, amor ao pensamento. Se tem um evento que faz mudar, muda-se. Eu acho que quando você olha a carteira tão dinâmica assim, eu acho que é um pouco dessa linha de não tem ideia fixa, certo? Eu acho que se você está vendo uma coisa que está mudando, muda-se a ideia. Eu acho que isso é uma coisa legal. E aqui, por último, só falando, acho que é muito importante para a gente essa ideia de preservação de capital, né? Então a gente pegou as janelas que foram, no meio da direita, começando na direita aqui, né? As 5 maiores correções, né? Desde que a gente começou o fundo, né? Com nome, né? E data e tudo, né? Então acho que a pior, né? Foi 2022, quando foi essa normalização do Fed, que a gente falou muito aqui. Esse ano, né? Pegar esse período de tarifa aí também foi muito forte. E como que o fundo performou nessa época, e tem as outras correções aí também, como é que a gente conseguiu preservar capital. E aqui na esquerda, acho que visualmente as 2 maiores correções, né, 22, que a gente botou o ano inteiro aí, né, que a gente subiu, na verdade acho que está até um pouquinho mais, né, subiu 14 e o MSCI World, não, tá certo, o ano inteiro de 22, subiu 14 e o MSCI World caiu 13, mas pegar a janela da correção, né, da máxima mínima, o MSCI World chegou a cair 23, e o fundo chegou a subir 5 naquele período, né? Então acho que isso é importante. E aí quando a bolsa voltou para cair só 13 no ano, a gente conseguiu capturar alta também, então foi desse 5 para 14, né? Acho que esse que é o ponto legal também desse zoom. E esse ano foi parecido, né? A bolsa chegou a cair 16, o MSCI World, lembrando que esse ano teve uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e o resto do mundo, então o S&P caiu até mais do que isso. E o nosso fundo, né, a queda foi 4,5, mas a gente estava subindo no ano, então a gente chegou a ficar meio 0 a 0 assim, no low, né, quando a MSCI World estava caindo 10, eu acho que o S&P estava caindo bem mais que isso, não sei se era 15 ou alguma coisa assim, 20, e a gente estava, né, 0 a 0 no ano, e aí as bolsas viraram, voltaram toda a queda, né, o S&P agora meio 0 a 0 no ano, a MSCI World, né, com carrego 7, e a gente 13 até o final do mês passado, né, esse mês também tá bom também. Então acho que é um pouco essa ideia que a gente tenta mostrar aqui, acho que esse zoom ficou, né, bem claro, assim, né, tentar preservar o capital na queda. A gente já está fazendo isso há 20 anos, né, acho que sobrevivemos a Lima, né, Covid, vários eventos, e eu acho que isso aqui mostra como a gente tenta, né, respeitar aqui o mercado e ser humilde, as coisas mudam, cada correção é diferente, e sempre focado em, né, risk management e preservar capital nessas horas.